Antoni Gaudí é um artista da Catalunha que viveu e atuou principalmente em Barcelona, da metade do século XIX até o início dos anos 20, ele morre em 1926. Ele vai ser um expoente de um processo de industrialização que a Catalunha vai passar, né? Ele vai ser um dos arquitetos, desses artistas expoentes nesse período. Gaudí ele vai produzir obras bastante icônicas da cidade, como a Sagrada Família, o Parque Güell, a La Pedrera, a Casa Vicens, diversas obras que marcam um processo de modernização da cidade de Barcelona, né, e da Catalunha, que é a primeira cidade a se industrializar na Espanha, né, e no Mediterrâneo, na verdade. A Catalunha vai ser então um lugar de confluência de artistas, arquitetos, né, de toda uma geração, dramaturgos, né, do modernismo espanhol. O Gaudí começa a trabalhar bastante jovem nos primeiros grandes projetos. Essa maquete é uma maquete da Exposição Universal de 1888. Por que ela é importante? As exposições universais, elas funcionavam como lugar onde diversos países, por exemplo, nesse foram 22 países participantes, mostravam os seus produtos mais inovadores, né, para o mundo. Então, existia uma vontade de cada nação, né, de se diferenciar, de mostrar o seu melhor. E a Catalunha vai receber e vai poder mostrar, a partir de 1888, a sua produção. E essa é uma maquete do café-restaurante, na verdade, né, que vai ser essa construção criada para receber essa exposição universal, né? Então a gente já vê aqui uma maquete bastante diferenciada, né? Uma arquitetura bastante diferenciada. Esse é um dos originais que nós temos na exposição, é o gradil original da Casa Vicens, que é esse primeiro grande projeto, né, do Gaudí. Por que ela está aqui? Porque, na verdade, o terreno da casa, que tinha uma fonte, que tinha um grande jardim, ele foi perdendo espaço, né, nesse projeto urbano. O Gaudí ele foi essa figura bastante singular, né, um arquiteto bastante singular. Ele não teve discípulos propriamente, ele nunca também serviu enquanto mestre, né, nunca foi professor. Mas o Jujol era o colorista dele. O Jujol é o mais próximo que a gente tem de um discípulo do Gaudí. Então aqui a gente tem esse puxador, né? Mas a gente pode ver que o formato dele é um coração atravessado por uma flecha, né? É bastante dramático. Então o que o curador nos fala, o Raimon, é que apesar de ter sido o mais próximo de discípulo que se tem do Gaudí, ele era bastante trágico, dramático e se diferia do Gaudí nesse sentido. Eu acho muito legal a gente poder ter a oportunidade de ver o mobiliário do Gaudí, que já, né, durante o século XIX está se preocupando com a ergonomia, né, com o formato do corpo, com o conforto. Algo que naquele período não interessava para uma burguesia, interessava o luxo, interessava o mostrar a opulência, né? Mostrar uma certa estética e não exatamente o conforto. E a ideia de ergonomia, né, no design é uma ideia que ela vem a partir dos anos 70, 1970. Então você vê o Gaudí se preocupando com isso muito anteriormente. Então os móveis eles têm sempre um aspecto de relembrar, rememorar o corpo, né? A marca das pernas ou a marca das costas, enfim, do quadril. Eu acho a maquete mais interessante da exposição é a maquete da La Pedrera, né, da Casa Milà. É uma maquete em que ele retira, né, metade um pedaço de cima da estrutura, né, a levanta e a gente consegue entender como, por dentro, o Gaudí criava suas obras organicamente, né, muito baseadas na natureza, diferente da nossa arquitetura de hoje, ou de uma arquitetura racionalista, né, onde os espaços eles tendem a ser ortogonais, né, e bastante padronizados. Dentro de uma obra do Gaudí, cada espaço é único. A gente consegue ver através desses detalhes em ferro, né, em aço, que são os lugares onde estão as fundações, né, para segurar
também uma arquitetura tão diferente quanto essa, onde nenhum lado é igual, né? A gente tem também, novamente, umas aberturas, né, feitas, projetadas pelo Gaudí. A gente vê novamente a marca dos dedos, a marca das mãos, né, de novo, o mobiliário ou os detalhes, eles te acolhem a mão, né? Essas aberturas eram feitas a partir de moldes em argila, né, que ele fazia. A Sagrada Família, ela é a grande obra do Gaudí, né? Ele passou 40 anos trabalhando na casa, os últimos 14 ou 15 anos somente dedicado a ela, inclusive vivendo dentro, né, do seu escritório, dentro da Sagrada Família. É um projeto que já havia sido começado e o Gaudí pega esse projeto quando ele tem apenas 31 anos, 30 ou 31 anos, bastante jovem ainda, então o que demonstra também, né, como uma burguesia está apostando nesses jovens artistas, né, com o intuito de criar um modernismo, uma nova imagem de Barcelona e da Catalunha. Essa maquete aqui, por exemplo, é uma maquete dos estudos que o Gaudí fazia para conseguir entender como é que ele seguraria os pesos, né, dessa arquitetura, né? Como é que ele faria, por exemplo, tantos arcos num mesmo telhado, no mesmo teto, né, numa mesma estrutura de cobertura, na verdade. Aqui um pináculo, né, que seriam as pontinhas das torres da Sagrada Família, né? Então a gente tem aqui toda uma elaboração, novamente, de um detalhe que é o topo da torre, né? Aqui a gente tem um processo de maclação que o Gaudí vai fazer, né? Então ele vai criar essas colunas, vai conseguir criar essas estruturas bastante grandes e em cima disso, não somente elas são muito altas, como elas ainda se ramificam para dar a ideia de um bosque, né? A cobertura da Sagrada Família ela é toda feita de colunas arbóreas, né? Então quando você está lá dentro, você realmente tem uma sensação de bosque. A gente tem também aqui o que seria a abóboda da Sagrada Família. Então a gente consegue aqui, através dessa maquete, entender aonde, né, incidem as luzes, né, como elas incidem dentro da Sagrada Família. Então essa é uma das maquetes que a gente tem pós-incêndio, né, de um estudo de reconstrução da Sagrada Família. O Gaudí, ainda vivo, ele viu apenas, apesar de trabalhar 40 anos, apenas o lado da Natividade, são essas 4 torres, e uma das torres grandes, que são os evangelistas. Ele viu apenas isso enquanto vivo, não viu a parte interna ainda. Então a gente pode ver também a complexidade desse projeto, né? Na Sagrada Família, então, apesar do Gaudí ter visto em vida pouquíssima coisa, a gente tem hoje uma das construções mais imponentes, né, do mundo.